Quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta, é aí que os segredos sombrios se revelam. Histórias assustadoras, lendas urbanas, relatos reais e mistérios que vão te deixar sem dormir. Se você tem coragem de ir além da noite, inscreva-se e prepare-se para o desconhecido. O terror te espera. Lucas viajava a trabalho e já estava acostumado a passar noites em hotéis baratos. Não se importava com a qualidade do lugar, desde que tivesse uma cama para dormir. Naquela noite, chegou exausto e foi direto para a recepção. O atendente, um senhor de cabelos grisalhos e olhos fundos, lhe entregou a chave com uma expressão estranha. Quarto 306. Disse ele pausadamente. Lucas pegou a chave e seguiu pelo corredor mal iluminado até o elevador. Algo no hotel parecia errado. O carpete tinha manchas escuras, as lâmpadas tremeluziam, e o ar cheirava a mofo e algo mais que ele não conseguia identificar. Ao entrar no quarto, a primeira coisa que notou foi o frio. O ar-condicionado estava desligado, mas o ambiente parecia congelante. A cama era pequena, os móveis velhos e rangentes, e as cortinas estavam cerradas, como se ninguém as abrisse há muito tempo. Lucas jogou a mala sobre a cadeira, tomou um banho rápido e se jogou na cama. Pegou o celular para responder algumas mensagens, mas o sinal estava ruim. Bufou, largou o aparelho no criado mudo e apagou as luzes. Pouco depois de fechar os olhos, ouviu um toque metálico. Era baixo, mas constante. Ele sentou-se na cama e olhou ao redor. O som parecia vir do banheiro. Levantou-se devagar, acendeu a luz e empurrou a porta. A torneira da pia estava pingando. Devem ser encanamentos velhos, pensou. Fechou a torneira com força e voltou para a cama. Mal havia se deitado quando o barulho voltou. Dessa vez, veio de um canto escuro do quarto. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Pegou o celular e apontou a lanterna para o local de onde o som vinha. Nada. O coração batia acelerado. Ele balançou a cabeça, riu de si mesmo e voltou a se deitar. Mas então... Dessa vez, foi na cabeceira da cama. Lucas pulou, sentando-se de imediato. A escuridão parecia mais densa, e o frio, mais intenso. O barulho havia cessado, mas algo lhe dizia que não estava sozinho. Ele ficou paralisado por um momento. Então, respirou fundo e decidiu ignorar. Fechou os olhos e se forçou a dormir. Então, um sussurro. Baixo, arrastado, como um sopro de vento carregado de palavras incompreensíveis. Lucas abriu os olhos de imediato. Sentiu a pele arrepiar. O quarto parecia mais escuro do que antes. A porta do guarda-roupa, que ele tinha certeza de ter fechado, agora estava entreaberta. A luz da rua entrava por uma fresta da cortina, iluminando uma silhueta dentro do guarda-roupa. Alguém estava lá. Lucas prendeu a respiração. Seu corpo inteiro gritava para correr, mas ele estava congelado pelo medo. A silhueta se moveu. Lentamente, uma mão esquelética e cinzenta surgiu pela fresta da porta. Dedos longos e finos tocaram o chão, arranhando o carpete. Lucas finalmente encontrou forças para se mexer. Saltou da cama e correu até a porta do quarto. Tentou girar a maçaneta. Trancada. Seu coração disparou. Atrás dele, ouviu o rangido da porta do guarda-roupa abrindo completamente. Um cheiro podre tomou o ar. Lucas se recusou a olhar para trás. Continuou girando a maçaneta, chutando a porta, tentando desesperadamente abrir. Foi quando ouviu o som que nunca esqueceria. Passos. Lentos, arrastados, cada vez mais próximos. Ele fechou os olhos e rezou para que tudo fosse um sonho. Então, o som parou. O silêncio foi absoluto por alguns segundos. Lucas abriu os olhos devagar. O quarto estava vazio. O guarda-roupa, fechado. A maçaneta girou sozinha, e a porta se abriu. Ele não pensou duas vezes. Pegou suas coisas e saiu correndo do hotel. Na recepção, o mesmo atendente de antes estava lá. Mas não parecia surpreso. Viu ele, não viu? Perguntou o homem, com um sorriso triste. Lucas não respondeu. Apenas correu para fora, prometendo nunca mais voltar ali. Mais tarde, pesquisou sobre o hotel e descobriu algo que o fez tremer. Há anos, um hóspede foi encontrado morto no quarto 306. Seu corpo estava dentro do guarda-roupa. E desde então, muitos que dormiram naquele quarto relataram ouvir toques metálicos, sussurros e passos na escuridão. Lucas nunca mais dormiu em um quarto de hotel sem antes verificar o guarda-roupa. Os sussurros se dissipam. Mas cuidado,
Outra história sombria está prestes a começar. João sempre gostou de dirigir à noite. O silêncio da estrada, as luzes piscando ao longe, a sensação de liberdade, tudo isso fazia sentir-se vivo. Naquela noite, voltava para casa depois de uma viagem longa. O GPS indicava que faltavam apenas 40 minutos para chegar ao destino, quando uma forte tempestade começou. A estrada estava escura, quase deserta, e a chuva caía pesada no para-brisa. Foi então que João notou uma bifurcação à frente. O GPS insistia que ele deveria seguir reto, mas, por algum motivo, ele sentiu um impulso estranho de virar à direita. Algo dentro dele dizia que aquele caminho seria mais rápido. Sem pensar muito, girou o volante e entrou na estrada secundária. Foi seu primeiro erro. Assim que entrou na nova estrada, percebeu que o asfalto era velho e rachado, como se ninguém o usasse há muito tempo. A chuva diminuía a visibilidade, e a única coisa que iluminava o caminho eram os faróis do carro. Depois de alguns minutos, João notou algo estranho. O GPS estava congelado. O mapa não carregava mais, a seta continuava apontando para frente, mas sem indicar tempo ou destino. Sem sinal, dizia a tela. Ele sentiu um arrepio. A estrada parecia não ter fim. Havia algo de errado com aquele lugar. Nenhuma placa, nenhuma saída, nenhuma curva. Apenas a mesma faixa de asfalto, cercada por árvores retorcidas que pareciam cada vez mais densas. Foi então que viu algo à frente. Uma mulher, parada no meio da estrada. João freou bruscamente. Seu coração disparou. A mulher estava imóvel, usando um vestido branco encharcado de chuva. Seus cabelos longos e escuros cobriam parte do rosto, e seus braços pendiam ao lado do corpo, como se não tivessem força alguma. Ela não pedia ajuda. Não tentava se mover. Apenas estava ali. João hesitou. Queria sair dali o mais rápido possível, mas não podia simplesmente atropelá-la. Ele apertou a buzina. A mulher levantou o rosto lentamente. Seus olhos eram completamente negros. João sentiu um gelo no peito. Um pavor indescritível tomou conta de seu corpo. Sem pensar, jogou o carro para o lado e acelerou, desviando da mulher. Passou por ela como um raio e continuou dirigindo sem olhar pelo retrovisor. A estrada parecia se repetir. As mesmas árvores, as mesmas rachaduras no asfalto, e então, ele a viu de novo. A mulher estava mais à frente, parada no meio da estrada novamente. Era impossível. João sentiu um nó na garganta. Seus dedos apertaram o volante com tanta força que os nós ficaram brancos. Ele desviou novamente. E de novo, e de novo. Mas toda vez que avançava, ela reaparecia mais à frente. Seu desespero aumentou quando percebeu que o ponteiro do combustível estava diminuindo rápido demais. Era como se algo estivesse sugando a energia do carro. A respiração ficou ofegante. O suor frio escorria pela testa. Foi quando o rádio do carro ligou sozinho. No meio da estática, uma voz feminina murmurou: "Por que entrou aqui?" João gritou e desligou o rádio. Mas a voz continuou. Não deveria ter saído da estrada. Os faróis piscaram. O carro começou a perder força. A última coisa que João viu foi o painel se apagando completamente, e a mulher aparecendo bem ao lado do vidro do passageiro, com um sorriso distorcido e vazio. Tudo ficou escuro. No dia seguinte, a polícia encontrou o carro de João parado no acostamento da rodovia original, onde ele deveria ter seguido reto. Ele estava ao volante, olhos arregalados, pele pálida, morto de medo. Seu corpo não tinha marcas, nenhum sinal de violência. Mas seu celular, ainda em sua mão, exibia uma mensagem em sua tela. A estrada não existia. Se ainda tem coragem para continuar, inscreva-se, ative o sininho e prepare-se. O próximo conto já começa. Clara era uma babá experiente, já tinha cuidado de várias crianças, e estava acostumada com o silêncio da casa depois que os pais saíam. Naquela noite, os pais de Emily saíram para jantar e Clara foi incumbida de ficar com a garotinha. Tudo parecia normal. A pequena estava tranquila, já dormindo em sua cama. Clara sentou-se no sofá da sala, assistindo TV, enquanto os minutos passavam lentamente. Mas então, um som sutil começou a ser ouvido de cima, um leve arranhar, como se algo estivesse se movendo no andar de cima. Clara se levantou, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado, e subiu as escadas, tentando ser o mais silenciosa possível. A porta do quarto de Emily estava entreaberta, e a luz do abajur piscava levemente, como se estivesse com algum defeito. Isso já deixou Clara um pouco desconfortável, mas, com um suspiro, ela entrou no quarto.
Emily estava sentada na cama, os olhos grandes e arregalados, olhando fixamente para o canto escuro do quarto. Clara engoliu em seco e se aproximou. A pequena parecia diferente. Estava imóvel, mas seus lábios se moveram lentamente. Ela disse que não gosta de você aqui, sussurrou Emily, a voz baixa e cheia de um medo que Clara não conseguia identificar. Clara tentou sorrir, mas o coração bateu forte. O quarto, normalmente aconchegante, parecia agora ter uma aura estranha. Clara olhou para o canto onde Emily apontava. Nada. Apenas a escuridão. Foi quando a sombra se moveu. Algo alto e deformado surgiu das sombras, uma figura indistinta, mas com olhos brilhantes que pareciam refletir uma luz própria. Clara congelou, o pavor tomando conta de seu corpo. A figura era vaga, mas parecia estar se aproximando dela. Ela não pensou duas vezes. Correu para fora do quarto e trancou a porta com força, respirando pesadamente, o suor gelando sua pele. O silêncio tomou conta da casa, mas Clara sabia que algo estava ali com ela. Algo não humano. Algo que havia se escondido na escuridão. No entanto, antes que pudesse relaxar, o telefone tocou. O som do aparelho ecoava pela casa deserta, quase como um grito. Tremendo, Clara atendeu. Clara, querida, você se esqueceu de trancar a porta dos fundos? A voz da mãe de Emily estava calma, mas Clara podia ouvir um leve tremor nela. A babá da noite passada disse que alguém entrou na casa. Clara olhou para a janela, sentindo uma onda de desespero. A porta dos fundos? Ela havia trancado, ou não? O medo a consumiu. Eu tranque? Clara tentou responder, mas não conseguiu. Uma sensação de pânico a envolveu, e ela sentiu que a presença estava se aproximando, como se soubesse de cada passo que ela dava. Com o coração acelerado, desligou o telefone e correu para a porta da frente, saindo da casa. A brisa fria a atingiu quando ela se afastou da porta, e foi então que ouviu o riso de Emily. Não era a risada inocente de uma criança, mas algo distante, distorcido, ecoando pela janela. A voz parecia flutuar no ar, enquanto a luz do abajur piscava mais uma vez. Clara olhou para trás, para a casa, e viu uma figura escura se mover atrás das cortinas da janela do quarto de Emily. Mas a figura de Emily estava em pé, ao lado dela, olhando diretamente para Clara, com os olhos vazios e profundos. Clara nunca mais voltou àquela casa. O silêncio pode ser mais assustador que qualquer história. Mas não por muito tempo. Aqui vem mais um relato sombrio. Rodrigo adorava jogar no computador de madrugada. Uma noite, enquanto jogava com os fones de ouvido, viu algo pelo reflexo do monitor. Uma sombra atrás dele. Tirou os fones devagar, prendeu a respiração. O quarto estava escuro, mas nada parecia fora do lugar. Voltou ao jogo. De repente, o monitor ficou preto. Na tela desligada, viu claramente. Um rosto. Pálido. Sorrindo. Atrás dele. Congelado, tentou se virar, mas algo agarrou seu ombro. O computador ligou sozinho. No reflexo, o rosto estava mais perto. Ele gritou, mas nenhum som saiu. Na manhã seguinte, Kevin, seu melhor amigo, tentou ligar para ele, mas sem resposta. Preocupado, foi até a casa de Rodrigo. Encontrou-o na cadeira, olhos vidrados na tela. No monitor, uma transmissão ao vivo, Rodrigo, ainda sentado, mas com um estranho parado atrás dele, sorrindo.